Olá pessoal, meu nome é Beatriz e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a resolução de um integral que a gente utiliza o método de integração por partes. Aqui nessa questão, a gente quer calcular a integral de x ao quadrado vezes o seno de x. Bem, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês coloquem aqui o resultado que a gente tem do método de integração. Então, nós sabemos que a integral de u vezes a derivada de v é igual a u vezes v menos a integral de v vezes a derivada de u, certo? E agora, basta a gente identificar quem são as nossas variáveis aqui na expressão que a gente quer calcular. E aí, o que eu faço? Considerando que o meu x é igual, que o meu x ao quadrado é igual a u, e que a minha derivada de v é igual a seno de x dx, certo? Temos que a derivada de u é 2x e v é igual a menos o cosseno de x. Ok. Aí nós usamos o método de integração por partes calculamos, ok, que a integral de x ao quadrado vezes o seno de x. Isso é igual a u, que é x ao quadrado, vezes v, que é menos o cosseno de x, menos a integral de v, que é menos o cosseno de x, vezes a derivada de u, que é 2x. Isso é igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x. Menos com menos mais, eu posso escrever isso com mais duas vezes a integral do cosseno de x vezes x. Beleza. E agora a gente precisa calcular aqui essa integral. Para calcular essa integral, a gente vai utilizar novamente o método de integração por partes. Então, vamos lá. Novamente, usando o método, vou colocar já mencionado, tá? Já mencionado. Calculamos a integral de x vezes o cosseno de x. Pronto. Seja u igual a x e a derivada de v igual ao cosseno de x. Assim, a derivada de u é igual à derivada de x e v é igual ao seno de x. Daí, temos que a integral de x vezes o cosseno de x é igual a u vezes v, que nesse caso é x, nesse caso v é o seno de x, menos a integral de v, que é o seno de x, vezes a derivada de u, que é igual a derivada de x. Isso é igual a x vezes o seno de x, menos a integral do seno de x é igual a menos o cosseno de x. Ok? Ok. Mais a constante c. Isso é igual a x vezes o seno de x mais o cosseno de x. Belezinha? Agora,
a gente vai retornar para A. Aqui, ó, a gente vai retornar para aquilo ali, para aquela expressão, tá? Então, vamos lá. Retornando em A, ok? Calculamos a integral de x ao quadrado vezes o seno de x igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 2 vezes a integral do cosseno de x vezes x dx vezes x. Esse resultado aqui é esse aqui. Então, eu tenho x vezes o seno de x mais o cosseno de x mais a constante c. Então, isso é igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 2x vezes o seno de x mais 2 vezes o cosseno de x mais a constante c. Olha só, eu só vou reorganizar essa expressão aqui. Porque eu percebo que o cosseno de x, ele é fator comum aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência, tá? Então, aqui eu tenho 2 menos x ao quadrado, mais 2x vezes o seno de x mais a constante c. E agora, a gente conclui. Portanto, a integral de x ao quadrado vezes o seno de x é igual a 2 menos x ao quadrado mais 2x vezes o seno de x mais c. E conseguimos calcular essa integral usando o método de integração por partes em 2 momentos.